Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 14 de janeiro de 2026, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, sempre com um sentimento de agradecimento no coração por essa possibilidade de estarmos juntos, unidos, com nossas mentes conectados também com esse plano espiritual amoroso que tanto nos protege, nos consola, nos ampara, que nunca deixa de ter atenção com cada um de nós. Eles estão aqui a nos observar, a nos assessorar naquilo que é necessário e importante em nossas vidas. Bem, meus irmãos, então agora nós vamos nos preparar, preparar nossa ambiência, através da leitura do capítulo 2 desta obra, A Mediunidade Nossa de Cada Dia. Quem desejar também adquirir, pode falar com a Marisa está para comprar alguns volumes para a nossa livraria, E ela já fica sabendo em termos de quantidade. Médium escolhido. Os espíritos podem escolher esse ou aquele médium para o desenvolvimento do trabalho que almejam concretizar, colocando em evidência a ideia da imortalidade que se contrapõe ao materialismo. Não obstante, o médium escolhido por Jesus é sempre aquele que, embora as limitações psíquicas que apresenta, revela ilimitada boa vontade em ser útil à construção do reino de Deus. Então vejam a característica, A boa vontade em ser útil na construção do reino de Deus. Essa é uma marca importante na escolha do médium para o trabalho. De todas elas, essa é a faculdade mediúnica por excelência, e da qual, a não ser voluntariamente, ninguém se encontra destituído. Ter boa vontade, ter interesse no trabalho, é uma questão de decisão pessoal. Não é nem questão de um predicado ou uma disposição pessoal mediúnica. Então, meus irmãos, visto a leitura dessa página que nos faz refletir, nós vamos agora ouvir o nosso querido José Soares, que já é um ceasiano, e vai nos falar sobre o capítulo 26 dos domínios da mediunidade, psicometria. Lembra que 10 a 15 minutos antes temos o quiz. Eu dou um alerta quando estiver chegando. 10 tu faz. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo à distância. As nossas primeiras palavras são sempre de gratidão a Deus, a Jesus, a nossa muito amada doutrina espírita, que nos possibilita vários meios para o crescimento, para a reflexão. E pegando um gancho aí nessa página muito proveitosa, a boa vontade, o amor devem ser o norte das nossas realizações.
Não adianta o médium ter muitas aptidões, poder ser um agente de fenomenologia, se ele não se evangeliza, se ele não se pacifica, se ele não é um agente de pacificação, e se a gente não muda o nosso dia a dia. Eu vou pedir licença aqui para lembrar do altivo, o nosso fundador do CELD, amigo dessa casa. Altivo sempre dizia para a gente, no estudo que antecede esse trabalho, quem são os espíritos que nós recebemos na casa? Pessoas perturbadoras, confusas, com manias, com ranzinzices, com sentimentos, muitas vezes desconectados do bem. Pessoas idênticas a gente. Pessoas que nós vamos encontrar na família, na vizinhança, no local de trabalho, na via pública, no comércio, até nas horas de lazer. E a gente vê que a gente atrai esses espíritos com uma facilidade muito grande. Chamou o endereço, o médium tem aptidão, ele conecta no ato. Por quê? Não tem muita diferença, ou melhor, não tem quase nenhuma. Então, a conexão, ela é imediata. E ele sempre dizia, esse trabalho de socorro espiritual, ele é para nos ensinar a ser bons, ser boas criaturas, porque os espíritos que a gente atende aqui na mesa, seja dando voz a eles, seja dialogando com eles, seja na vibração, são as pessoas que estão aí fora, eles só não têm o corpo carnal. E se a gente não modificar, não melhorar um pouquinho, a gente volta da mesma forma. Outro dia nós atendemos um espírito que ele disse assim, isso aqui é trabalho de desobsessão. Eu sou um ex-médium, conheço isso tudo, sei fazer isso tudo, eu também incorporava. Estava com uma diferença com uma criatura. Na continuação da conversa, ele demonstrou um descontentamento com a casa espírita, deixou o trabalho, deixou de ser espírita, deixou o trabalho, porque ele não concordava com a direção da casa, porque ele via determinadas pessoas em determinadas posições, esses arranjos que a gente adora fazer. Estava sendo socorrido num trabalho do qual ele foi socorrista durante décadas. Porque a gente tem aquela ilusão boba, eu vou embora da casa. A casa vai continuar trabalhando, atendendo, servindo, porque sou eu que preciso do trabalho. Médios como a gente são perfeitamente substituíveis. Então, a gente tem que acabar com essa ilusão que eu sou muito importante. Eu sou importante para Deus, sim, mas esse trabalho que eu realizo, se eu treinar uma pessoa capacitada, com aptidão, com boa vontade, com amor, ela poderá vir a fazer melhor do que eu. Com tantos anos de trabalho. Aí a gente escuta uns absurdos assim, fulano chegou ontem, já está recebendo o mentor da casa. Gente, chegou ontem, já quer sentar na janela. Sentou sim, tem mérito. Eu fiquei aqui anos a fio, não caminhei, fulano chegou, mais inteligente que eu, do ponto de vista espiritual, e foi. Então a gente vai falar de psicometria, pode começar a passar, Bernardo? O que vem a ser psicometria? É uma capacidade de ler a impressão de um objeto. Eu pego esse objeto aqui, se eu tiver a mediunidade, que é uma mediunidade de efeitos físicos, eu vou ir
o espírito que foi dono desse objeto, ele estiver apegado a ele, eu vou conseguir fazer uma leitura. Se não tiver, não vou. A gente vai analisar os dois casos. Nós não fazemos esse trabalho nas casas espíritas por uma série de situações, inclusive pelo fator da inteligência. É um trabalho que despende muito fluido. Esse fluido está sendo utilizado nas casas espíritas modernas que a gente diz lá do século XX para cá, no passe, na formação das telas que os espíritos precisam ver, e quem doa esse fluido em maior quantidade são os apoios, em vários setores, até no atendimento fraterno. Então a gente deixou de usar o fluido de uma determinada forma e canalizou para uma outra forma. Mas na contextualização, nós vamos aproveitar muito desse texto. E se ele não tivesse utilidade, ele não estaria numa obra consagrada, uma obra aprovada pelo plano espiritual, para que ela servisse de roteiro ao trabalho mediúnico. Essa obra é uma das referências para a mediunidade. Então, ele está falando aqui no significado, vamos passar aí um pouquinho, e ele vai falar que o assistente desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservar o entusiasmo habitual. Entusiasmo, nós precisamos ter entusiasmo. Nós precisamos ter amor pela tarefa. Nós precisamos renovar esses votos a cada semana. O Dr. Erma, que é um dos espíritos diretores do Leon Denis, ele diz assim para o médium: o seu trabalho tem que ser melhor o dessa semana do que foi da semana passada, na semana seguinte tem que ser melhor. Senão você não está crescendo, você está vindo a casa. Não basta você vir, fazer o movimento de se deslocar da sua casa para cá. Vai oferecer o quê? Até porque os espíritos da semana passada não são os dessa semana. Poderão alguns até estar por aqui, por necessidades, mas nós vamos enfrentar hoje uma vibe diferente de todas aquelas que a gente já enfrentou. E na semana seguinte, sucessivamente, até porque muitos daqueles espíritos que a gente atendeu há 20, 30, 50 anos atrás, hoje estão na direção, estão ajudando, outros já estão reencarnados, outros não se adaptaram à nossa proposta e foram fazer o bem em outras instituições. Podemos então seguir. Quando ele diz aqui nos trabalhos mediúnicos, ele já falou do significado, pode passar mais um pouquinho. Muitos companheiros, que é a questão da fixação mental. Ele diz: muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casas como esta pelo simples prazer de rememorar. Que casas? Museus, locais de antiguidade. E ele está falando aqui, mente fixa. A fixação é uma das características principais da obsessão. Esses espíritos que nós atendemos, eles são obstinados. Eles têm uma fixação numa ideia, num projeto. Muitas vezes não são espíritos maus, com desejo de vingança, com ódio, mas digamos, um espírito que não se libertou do seu corpo. E ele chega aqui à mesa, porque eu estou doente. Cadê o médico? Eu não posso morrer, eu não vou morrer, eu não quero morrer. Essa fixação, esse espírito num ambiente, numa casa, num hospital, ele está criando confusão mental. Ele está piorando o estado de saúde de uma pessoa.
encarnada. Muitas vezes ele nem sabe que está fazendo isso. Muitas vezes esses espíritos que chegam até nós, eles não sabem nem como é que chegaram. Alguns estão revoltados porque nós tiramos eles de uma zona de conforto ou de um lugar que lhes dava prazer. Há pouco tempo também atendemos um espírito que ele aparentemente não tinha nada de mal. Era uma pessoa triste, profundamente triste, estava num determinado ambiente que propiciava espaço para esses espíritos, e ele dizia repetidamente: eu não faço mal a ninguém. Intencionalmente não, mas uma pessoa triste, baixo astral, ele estava irradiando vibrações fluídicas para aquele ambiente. E por sua vez ele alegava: não consigo sair dali. Não consegue por quê? Muitas vezes o obsessor é o encarnado, a gente chama o endereço e o espírito pede pelo amor de Deus para tirar ele dali. E a obsessão vem do encarnado. E essa questão dessa fixação, tem médiuns que os de faculdade bastante ostensiva, em museus, em locais assim de antiguidade, eles às vezes sentem-se muito mal. Eu fiz um passeio há umas 3 décadas atrás a Ouro Preto. Eu fui expulso do salão, eu não consegui ficar. Nós descemos, íamos visitar um porão com o guia. Eu falei para minha prima: isso aqui não vai prestar. O que é que eu fiz? Eu entrei, reconheci a área, eu digo: eu vou ficar bem pelo cantinho da parede, porque eu vou ter que sair daqui mesmo. Aí lá fomos nós, e o guia começa. Gente, foi me dando uma aflição, uma sensação de que o espírito ia se ligar. Até aí tudo bem. Comecei a ouvir uma bateção de correntes. O guia diz assim: por que os escravos eram torturados aqui? Eu digo: não, para mim já deu. Quando eu pensei nisso, eu comecei a não enxergar mais. Eu mentalizei a casa que eu trabalhava, o Centro Espírita Miguel, e fui saindo pelas paredes assim, chamando o guia. Quando eu cheguei lá fora, custou a chegar, que eu vi a luz do dia, eu respirei fundo. Tinha assim um terraço com as caixas d'água, eu era jovem, subi ali e fiquei sentado lá. Respirei fundo, fiz mentalização, não me liguei no ambiente. Quando o povo saiu, a minha prima quis contar a história. Eu digo: não precisa, porque eu já sei. É isso. E você jogou o dinheiro fora que a gente pagou o guia? Eu disse: ali não me pertence. As pessoas às vezes dizem: eu não consigo entrar num hospital. Ah, mas que bobagem! Fulano tem mais bobeira, não entra no hospital, não entra no cemitério. Que palhaçada é essa? Não é palhaçada não, gente. A criatura às vezes, por conta da sua fragilidade, de uma mediunidade até que ela desconheça, ela se sente invadida, ela se sente de uma forma desconfortável. Ninguém gosta de se sentir desconfortável, porque no trabalho passa. Você tem certeza da direção espiritual da casa, você tem certeza da cobertura, você sabe que o espírito não vai ficar aqui 2 horas incorporado, até porque a gente não teria condições. Então tem uma infraestrutura montada para isso. Lá fora é diferente. Lá fora a coisa é diferente. Então a pessoa muitas vezes ela tem essas dificuldades, sim. A gente não sabe o que passa na cabeça daquela pessoa. As sensações que ela tem. O ambiente, claro. Sim.
concentradas, capelas mortuárias, cemitérios, hospitais, emergências. Não precisa ir longe, passa na porta de uma emergência. A gente sente o termômetro, está passando às vezes até de carro, os agrupamentos. Quanto maior o número de pessoas, maior tem gente ali querendo a notícia de um pai, de um filho, de um marido. Quanto maior o contingente, essas pessoas estão agoniadas, sofridas. Muitas vezes se junta com a outra e as dores se concentram. É Sandra, né? Glória, desculpe. Como a Glória falou, são lugares de dor. Você entra numa capela, muitas vezes, para velar o companheiro que se foi, o desespero de alguém, às vezes até na sala ao lado. A gente é médium, não adianta fugir. Sim, castelos fortes. É só o guia começar a falar e contar a história. Sótãos, lugares abandonados. Eu uma vez caminhando em São Pedro da Aldeia, minha prima morava lá, tinha um casarão, uma casa abandonada, uma semi-construção. Eu me ousei entrar lá. Gente, não aguentei. A minha mãe disse, bem feito, quem mandou você ir lá? Não tem nada lá? Nada fisicamente. Eu fui ver o terreno, me senti mal. Não precisa, às vezes, a gente ir para o exterior, não. Na casa aqui do lado. Pode passar mais. Essa questão tem o caso aí do relógio. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos seus ex-donos, que se apegam. Se tem esse envolvimento, tem apego. Nós vamos ver mais adiante a situação do espelho. A criatura saiu passando mal do museu. O que é que Aulus diz? Médium em potencial registrou a presença do espírito da ex-dona do espelho. Não precisa ir longe, pode ser na casa da gente. Aquele objeto que a gente não quer largar, não quer se desprender, está imantado do nosso fluido. A gente vai desencarnar hoje, amanhã ou depois, ele vai ficar. Põe no caixão. Vai continuar a perturbação. Desprendimento dos bens terrenos é dificílimo. Não precisamos procurar essas situações em museus, castelos fortes. Não, pode estar na casa da gente às vezes. Num sótão cheio de inutilidades. Por isso que o acumulador, ele é muito perigoso. O acumulador é perigo. Porque você vai juntando, você vai guardando, e muitas vezes você não sabe quem foi o ex-dono, e aquilo vai passando, e como é que fica a coisa? Eu vivenciei um caso na desobsessão de um espírito, lá da década, sei lá, de 50, por aí. Ele enterrava dinheiro num balde velho, e a casa foi vendida, foi construído um condomínio. E o espírito se manifestou, mas na tela mental dele não tinha o condomínio, era o terreno, a árvore, e ele agarrado com aquele balde velho enferrujado, com moedas sem valor, e ele criando todo um processo obsessivo. Por quê? O terreno foi, acho que do pai dele, sei lá, ou dos avós, e ele queria o terreno, ele não autorizou a venda. E as pessoas que construíram o prédio roubaram as moedas deles, eram ladrões. Então o desespero, ele queria chamar a polícia, ele queria abrir BO, ele queria... Olha o desespero do espírito.
O dirigente disse, meu querido, acorda, essas moedas não têm mais valor, nós estamos no ano tal, aqui no Brasil é cruzeiro, isso aí não serve mais para nada. Ele tomou um susto. Ele tomou um susto, um choque de realidade. Porque ele queria chamar a polícia, descobrir quem fez, abrir BO, fazer acontecer. Mas, se a gente não melhorar o padrão, vem igualzinho a ele. Outra coisa que ele fala, o estudo da força mental. Como é que nós vamos trazer essa força mental para esse trabalho aqui? Ou para o passe que a gente ministra lá na sala? Estou perguntando, é para vocês responderem. Começa, Glória, para ver se ajuda. A força mental, como é que a gente vai trazer a força mental, como diz uma amiga minha, para as atividades da casa espírita, não só essa. A força mental. Porque Conrado está dizendo aqui que é muito importante o estudo da força mental, que vai estar aliado ao pensamento que Leon Denis diz que é criador. Mas ele já respondeu, a força mental é energia, né? É a canalização energética que você faz, eu imagino isso. Sim. Então trazer a força mental é você trazer o pensamento em equilíbrio, o pensamento em alinhamento com aquela atividade, Sim. com aquilo que você vai fazer, em alinhamento com a ação, para que você não tenha, né, a possibilidade da dispersão. Não crie entraves. Porque, muito obrigado, esses entraves, no livro Magnetismo Espiritual, eu fiz um estudo essa semana numa outra casa espírita, e é preciso ficar bem claro que nós não somos magnetizadores, nós somos médiuns espíritas dentro da casa espírita. Mas tem muita coisa ali que ele traz que encaixa nos nossos trabalhos. Os entraves, por exemplo, o mercenarismo do magnetizador, a exploração. E quais seriam os entraves que nós causamos aos nossos trabalhos? Indisciplina. Muitas vezes nós não somos mercenários, casas como a nossa não cobram serviços, mas a gente cobra do outro um reconhecimento, a gente cobra do outro uma postura, como se eles tivessem que nos agradecer. Afinal de contas, eles chegam à casa espírita, nós estamos aqui por livre e espontânea vontade, pelo menos o pessoal que já está consciente do trabalho, e a tarefa é nossa, servir. Ninguém tem que agradecer nada, nem pagar com favorezinhos. E a gente tem que mostrar a casa para eles, que a casa é de Jesus. Jesus está no comando da tarefa. Então eu tenho que ter uma disciplina que seja de exemplo, porque a coisa mais triste para um coordenador de corredor é quando ele diz assim, vamos fazer silêncio. Aí a pessoa levanta, que eu acho ótimo. Ah lá, o seu médico está conversando, manda ele calar a boca. Eu digo, gente, eu tenho vontade de aplaudir um assistente desse. Aplaudir. Porque você está pedindo a ele para calar. Os médicos estão no cinturão da frente, estão de papo, mexendo no celular. Essa criatura é fantástica. Ela tinha que falar alto para todo mundo ouvir. Eu me calo quando o seu médium se calar. Eu vou ter disciplina quando o seu médium tiver. Eu acho fantástico. Então, a gente cria entraves muitas vezes com pequenas coisas. E fulano que vai dirigir hoje, e Dionísio não veio. Se eu soubesse, tinha voltado lá do portão. Veio só de corpo. Já criou um bloqueio. E o meu esclarecedor não vem hoje. Fulano não sabe lidar com os espíritos que eu recebo. Ai, tomara que passe a hora rápido. Quantos pedidos tem ainda? Pronto, já criou um entrave. Já bloqueou. Esses espíritos vão só tomar o choque e a espiritualidade vai ter que fazer o trabalho que a gente faria aqui, que é o inicial, eles vão ter que fazer. Eu bloqueei. A falta de estudo, porque esse trabalho não é automatizado.
Nenhuma tarefa na casa espírita é automatizada. O médium tem aptidão, ele tem o treinamento, ele entra fácil na faixa, como disse Glória, se tiver o alinhamento e por conta da direção espiritual. Mas não é automatizado. Porque o trabalho de hoje eu nunca vi outro igual, nem verei. Então não tem automatismo. Ele diz aqui que o pensamento nos faz conviver onde devemos ou merecemos. A gente muitas vezes se apega. Almas e coisas, cada qual na posição que se situam, algo conservam no tempo e do espaço que são eternos na memória da vida. É diferente de você ter uma memória afetiva de uma determinada situação. Puxa, eu vi isso aqui, lembrou tanto a minha mãe, lembrou a minha infância. Aquela casa que vovó morava lá naquele local. Isso aí é memória afetiva. Não, mas esse relógio foi de papai. Ninguém pega. Eu vou guardar, esconder ele num cofre, porque eu não posso levar ele para a rua, que o ladrão pode roubar. Aí eu desencarno, em vez de me preocupar com alguma coisa mais importante, estou preocupado com o relógio. Por isso que muita gente não gosta de usar roupas usadas, coisas desse tipo, porque tem gente muito apegada. Gente, caixão não tem gaveta, graças a Deus. Não tendo, a gente está vendo todo esse circuito. Precisamos treinar, desapegar. Desapega. Precisamos. Precisamos porque é para o nosso benefício, não é do outro. A gente tem uma ideia muito equivocada de obsessão como algo assim, muito profundo. E muitas vezes são fatos que parecem simples, mas não são. Eu passo, eu mudo de rota, mas eu quero continuar voltando pela contramão. Quando eu deveria seguir, eu quero fazer um atalho. Aí não tem jeito. Não tem jeito. E esses espíritos que a gente atende, que não são os mais complicados, porque eles já vêm sendo trabalhados, eles já estão na casa há algum tempo, nem sempre eles fazem um plano de adesão à proposta. Nem sempre. Porque às vezes o espírito naquele momento se sente envolvido. Depois ele sai daqui, nós vamos embora para não atrapalhar o trabalho, a direção espiritual vai montar a continuação do trabalho. Vai atender um por um, saber suas dificuldades para fazer o encaminhamento. Chega na hora do encaminhamento, o espírito às vezes não quer. E ele não pode ser forçado. Quando chego, já é a terceira, quarta vez que eu venho, eu digo que fico, mas não fico. Mas se a espiritualidade está insistindo, é porque está vendo ali. Às vezes também o médium não ajuda, né? O médium às vezes fica... não sai daquela... não influencia, porque o médium de incorporação ele tem que influenciar também. Ele tem que entrar no alinhamento com o dirigente. Ele vai passar a ideia do espírito, estou com ódio, vou matar, vou quebrar tudo. Mas na mente dele ele tem que estar junto com o dirigente. Vamos buscar uma proposta diferente? Vamos olhar de uma outra forma? Vamos, ele tem que estar acompanhando. E às vezes não está. Quando começa batendo, repetindo a mesma coisa 50 mil vezes, não está na faixa. Que já deveria ter calado para o espírito ouvir. Porque quando a gente fala sozinho, ninguém nos dá atenção, a gente freia. Então a gente às vezes deixa o espírito falando mentalmente e a gente se cala. Para ele começar a parar e pensar. Isso não é maldade nem é desrespeito. Porque se cada um chegar aqui e falar o tempo inteiro, o esclarecedor não fala, não abre a boca. Perde o sentido do trabalho.
Aí é indisciplina, isso não é caridade. Não, eu deixei o espírito fazer tudo o que ele queria. Se ele mandava você ali na estação, na linha do trem, se jogar, eu quero ver se você vai. Vai nada. Então segura que dá para segurar. Aí, para encerrar a questão do espelho, a menina, passada a Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, vem uma família da França para o Brasil, o rapaz se apaixona pela menina, mas o pai dele depois resolve voltar para a França. Ele não teve outra alternativa. Ele deu o espelho a ela e disse que aquilo era o penhor da relação deles. Dito isso, ele vai para a França, um jovem, se encanta com uma outra garota. Dificuldades hoje, a França é distante do Brasil, com avião, que dirá aquela época, navio e tal, e não voltou mais, ela fixou aquilo, ela também não caminhou. Porque a gente bota muita culpa no outro. Enquanto eu botar a minha felicidade na mão do outro, vou sofrer. O outro é o outro. O outro pode desencarnar, o outro pode desistir de mim, o outro, enfim. Então, ela, depois de desencarnada, o autor não conta aqui, o espelho vai para o museu. Ela vai perturbar todos os visitantes. A mulher tem uma mediunidade ostensiva, gostou do espelho, saiu de lá impactada. Não é por isso que a gente vai deixar de visitar esses locais. Sentiu alguma coisa estranha, diferente, a gente vai buscar a prece e os recursos da casa espírita. Se for uma coisa muito insistente, a gente vai ter que sair. Então, Dionísio, deu um apanhado geral e a gente agora tem que trazer de lá para cá. Eu não vou fazer psicometria, nenhum médium vai ter um objeto ali na sua frente para fazer leitura dele, vamos deixar de atender os endereços. Mas as técnicas, eu posso trabalhar com elas. Eu vou trabalhar com espíritos apegados. Será que eu também não sou apegado? Será que aquele espírito que eu estou recebendo, eu estou esclarecendo, ele não é um e carne comigo? Muitas vezes a gente se identifica muito nesse trabalho com os nossos afins, muito. Às vezes o espírito fica amigo do esclarecedor. São parecidos, se gostaram. Só por isso. Vamos. Você vai ler, como é que vai fazer? Então, o significado de psicometria eu já falei. O registro e apreciação da atividade intelectual em laboratório. A faculdade de ler as impressões. A capacidade de medir. Enfim, eu só vou fazer tudo isso se eu tiver aptidão especial. Esse médium é um médium de efeitos físicos, que nós todos somos físicos e inteligentes. Eu só... No trabalho mediúnico, qual é o significado da palavra psicometria? O que é que vocês acham? É a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns? É a capacidade de medir a massa fluídica de um espírito desencarnado? É letra B. É a letra B. A faculdade de ler impressões e recordações. Então, é aquilo que Aulus colocou aqui. Por quê? Esse médium tem que ter uma aptidão especial. E esse médium só vai fazer a leitura se o objeto estiver impregnado das vibrações. Tem uma peça aqui no museu que os donos já tinham cantado para subir. O médium chega lá, não registra impressão nenhuma. Foi falha do médium? Não.
não tem mais referência. A criatura viveu com aquele objeto, desencarnou, foi viver sua vida. E não precisa ser peças raríssimas, às vezes um carro, uma caneta. Como André Luiz descreveu visualmente os objetos que estavam fortemente ligados aos seus antigos donos no museu. Estavam envoltos em chamas azuis intensas, pareciam transparentes e sem peso, estavam revestidos de fluidos opacos, formando uma massa acinzentada ou pardacenta. Qual é a resposta? Não. Qual é a resposta, gente? C, letra C, isso mesmo. A visão espiritual revelou que objetos com forte carga emocional, olha aí a questão da emoção, apareciam revestidos por massas de fluidos acinzentados ou faixas luminadas. Fluidos acinzentados de espíritos de vibração baixa, de teor baixo. Luminosas, já diz tudo, dependendo da natureza do pensamento que os envolvia. O espírito poderia gostar daquele objeto, mas passou, não me pertence mais. Agora, você chega lá no museu, um brochezinho pequenininho, você sente um mal tremendo, o seu ex-dono está se sentindo proprietário ainda. Ao invés de caminhar, está preso mental e emocionalmente ali. Aí esse espírito chega num trabalho como esse, ele tem que ser atendido com respeito. Ah, você não precisa mais disso, não. Você já morreu. Seus familiares já até doaram para o museu. E você está perdendo tempo. Não vai conseguir nada. Olha o estado emocional que a gente precisa respeitar. E ele pode sair daqui, mesmo depois de tudo que ele veja, se achando ainda dono da peça. Porque a gente não rompe essas cadeias, é só a gente olhar para a gente. As dificuldades que a gente tem. Só a gente olhar para a idade que a gente está, e muitas vezes a gente ainda enche a boca. Nos meus 60 anos eu sempre fiz assim, não mudo. Quer que o outro mude? Quem é você para fazer isso? Qual analogia Aulus utiliza para explicar como um objeto fica sensibilizado, entre aspas, pelo pensamento humano? Como uma esponja que absorve água até ficar saturada, como um fio de cobre sensibilizado pela corrente elétrica, como um espelho que reflete a luz solar sem retê-la. B, isso mesmo. Pode passar. O instrutor explica que, assim como a eletricidade sensibiliza o fio de cobre, as correntes mentais envolvem e sensibilizam os objetos, transformando-os em mediadores de recordações. Porque está tudo na nossa memória afetiva, no nosso perispírito. E fale. Fazendo uma colocação, não que eu tenha a resposta, só para nós filosofarmos. Todas essas informações que nós estamos tendo sobre a psicometria, elas nos permitem também pensar que talvez os chamados endereçamentos, muito usados por algumas pessoas que agem no campo da magia, da feitiçaria, né? Elas se baseiam, porque veja que elas se utilizam muito de roupas, de utensílios, né, de objetos da pessoa que se quer atingir. Então, você veja, André Luiz está nos mostrando o que acontece com essa imatação, que você cria endereçamentos fluídicos. Com certeza. Né? Então, se você cria endereçamentos fluídicos, você vincula aquele objeto. Se você tiver aquele objeto com você, né, você pode... Ele está imantado da sua vibração. Aí o cidadão lá pede, traz a roupa, traz, enfim, o calçado, e está ali imantado naturalmente com o nosso material,
ele faz o endereçamento. Nós fazemos o contrário na casa espírita quando nós fazemos a irradiação. Nós vamos vibrar pelo enfermo no lar, na via pública, no hospital, nós vamos fazer um endereçamento. Só que nós vamos focar vibrações de paz, de saúde, de harmonização, de coisas boas que elevem. Esses nomes todos que estão ali na caixa da irradiação, mesmo sem ser lidos. A direção espiritual da casa, responsável por essa tarefa, já checou todos e todos estão atendidos. Todos, sem exceção. Então a gente vê que o foco é o mesmo, o que vai diferenciar é o sentimento, é o pensamento, é a ação. De acordo com o instrutor, como o pensamento espalha nossas emanações? Através de raios mentais que deixam vestígios espirituais, semelhante ao rastro de um animal, por meio de sons inaudíveis, através de partículas físicas. É a letra A, gente, facílima. Deixam vestígios, nós deixaremos vestígios por onde nós passarmos. E esses rastros, eles podem ser bons ou ruins. Quando a gente está no trabalho na casa espírita, que a gente vem com boa vontade, o nosso guia de trabalho, juntamente com a direção daquela tarefa, com a direção espiritual da casa, vai potencializar esse fluido para que a gente vista e doe o melhor. É quando as pessoas que vêm com as suas dores, muitas vezes acham que nós somos maravilhosos. Que o seu fulano do centro espírita tal é o pai que eu gostaria de ter. Leva ele para casa e come uma colher de sal com ele. Os desencarnados, muitas vezes, a acolhida dos seus médiuns é tão grande que ele tem medo de sair daqui. Ele chega a duvidar que tem algo muito melhor, que nós somos apenas uma pequena sombra. Então, a questão está toda no pensamento e no sentimento. Por que os espíritos em evolução não conseguem acompanhar ou alcançar o pensamento dos seres muito superiores? Isso é fácil, né? Porque os seres superiores não desejam ser encontrados, porque o pensamento vibra em outra frequência, porque o espaço entre os planos é intransponível. Claro que é a B, frequência. Leon Denis, na obra No Invisível, nas leis da comunicação, ele diz que os nossos espíritos guias estão mais elevados que nós. Digamos que nós estejamos na frequência 1000 e esse espírito na frequência 2000. Ele, por caridade, por amor a Deus, ele baixa. Leon Denis faz uma equação hipotética, ele baixa para 1500. Eu tenho que subir a minha. Senão eu só vou receber espírito sofrido, doente, com raiva, indisciplinado. Se eu não me esforçar, por isso que o médium iniciante, muitas vezes ele recebe facilmente o sofredor e demora na sintonia com o guia. Só por isso. Nossa questão evolutiva. E esses espíritos mais elevados, às vezes para mandar um recado para nós, eles têm dificuldade. É preciso que um dos guias da casa possa ser médium deles, intermediário, para que a gente possa transmitir a comunicação. Além de revelar dramas humanos, o que mais a psicometria permite reconhecer sobre um objeto? A data exata da morte do último dono, a história da própria natureza, o valor financeiro? Qual é a resposta? É a B, né? A própria natureza da matéria que serviu à formação daquele objeto. A gente vai ver aquelas obras Herculano, do Rochester.
O médium, através de um tijolo da cidade que sumiu no mapa, ele conta a história da cidade. Olha o outro uso da psicometria. Então, 7. Pode, querido. Pede o microfone, só um minutinho. Só um instantinho, deixa... Eu não sei se ela vai estar correta nesse momento, né? Mas isso está aqui na minha cabeça. O meu sogro morreu com quase 103 anos, mais ou menos, né? E a vida toda a gente soube que ele guardava na casa dele um terninho quando ele fez 1 ano. Então esse terninho tinha 103 anos, o terninho. E nos últimos 8 anos da vida dele, ele morou na minha casa. Então quando ele chegou na minha casa, a primeira coisa que ele me disse foi que eu tomasse muito cuidado com aquele terninho, né? Eu até me emociono em pensar isso, porque foi uma coisa muito interessante. E eu falei, não, o senhor não se incomode, eu vou guardar o terninho. Quando eu peguei o terninho, eu vi que aquilo já estava, né, imagina, 100 e muitos anos. Aí eu peguei um saquinho plástico, coloquei o terninho lá dentro e tal. Ficou na minha casa durante 8 anos, no mesmo lugar guardadinho. Quando ele faleceu, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, esse objeto tem todo um valor sentimental muito forte, né? A natureza desse objeto é de amor. É de profundo amor, talvez por ter nascido, porque com 1 ano você queria guardar um terninho, né? Um desejo muito do espírito, significativo, muito significativo, né? E eu falei, meu Deus, e agora? Eu tenho que pensar o que eu vou fazer. E eu orei muito a Deus durante uns 2 dias olhando para aquilo. Falei, Deus, fazer com que eu saiba o que eu vou fazer. Ele estava ainda dentro do saquinho. Pois você sabe que a espiritualidade, a coisa do vai e vem, né? Naturalmente, esse meu pedido de sentimento, de respeito, de o que eu vou fazer com esse terninho, né? Quando eu abri o saquinho, ele havia todo se desmanchado. Ele virou um pó. E ele não estava assim. Você viu a resposta do plano espiritual? Então, assim, é uma coisa que eu fiquei muito emocionada na época, né? Aí eu agradeci muito a Deus por isso, né? Porque a gente teve respeito por aquilo, né? Guardou, né? Daquela forma. E é exatamente isso. Na hora que eu toquei, enquanto médium, né? Eu já o conhecia bem, gostava muitíssimo dele. E quando a gente mostra respeito pelas coisas, a espiritualidade dá um retorno com a permissão do outro. Aí eu peguei aquilo e joguei fora. Você quer ver um exemplo? Mas joguei tranquila, né? Muito comum, pessoas que pertencem a outros cultos de matriz e que têm suas imagens de santo, etc. Essa criatura desencarna, não é porque eu sou espírita, eu vou pegar essas imagens, jogar na calçada, ou quebrar e jogar no lixo. Não. Tem um significado dentro de uma crença, tem uma movimentação. Então eu não posso fazer isso assim, de qualquer jeito. Quando chegavam as pessoas para falar com o altivo sobre isso, eles diziam, não, isso aí tem um significado, tem um respeito, tem toda uma história. A minha mãe conheceu um caso de colegas dela, minha mãe teria 100 anos se tivesse encarnada. Eu conheci essa senhora, que ela era lá da Abolição, do bairro que eu fui criado. Minha mãe era 40, ela já tinha 70 e tal. E ela dizia que quando ela desencarnasse, ela queria ser enterrada com vestido de noiva. Só que ela foi desencarnar lá para os 90 e tal. Ela teria aquele vestido tinha uns 70. Então a nora dela, a ex-nora, que era amicíssima, ela disse, eu fiz à vontade. Aquilo horroroso, todo manchado. Mas ela quis, eu fiz. Ela me pediu, os filhos não davam a mínima. A única pessoa que ela tinha para pedir era a minha. Eu guardei, deixei lá com ela o vestido. Quando ela fez a passagem, eu dei para o agente funerário muito envergonhada, aquilo com cheiro ruim. Eu disse, mas era a vontade dela. Não, dona, bota, eles já estão acostumados, são mais realistas do que a gente. Mas eu fiz à vontade. Então encerrou, né, Dionísio? Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe.